Olá, tudo bem? O Hospital das Clínicas lançou no mês de setembro o Centro de Medicina Genômica. Este é o assunto de hoje na TV Hemocentro, com o professor Dr. Wilson Araújo da Silva Júnior. Ele vai ser o coordenador do centro e é professor no Departamento de Genética da USP em Ribeirão Preto. Para começar essa conversa, vamos saber o que é o Centro de Medicina Genômica. Professor, tudo bem? Tudo bem. O que é o Centro de Medicina Genômica? O Centro de Medicina Genômica é um serviço que o HC está lançando, né, com docentes da unidade para fazer investigação baseada na análise completa do genoma. Tá? Esse centro é um centro que vai prestar não só o serviço ao HC, aos pacientes, mas ele vai ser um centro que vai trabalhar com pesquisa, né, e também com formação de recursos humanos para poder interpretar esses dados de genoma. Por que formar essas especialistas na leitura desses dados? Bom, hoje a medicina genômica ela já é uma área que está crescendo cada vez mais. No exterior, como sempre, eles se organizam primeiro, porque eles têm acesso às tecnologias que permitem a poder investigar todo o genoma completo de uma maneira mais rápida. O Brasil, apesar, quer dizer, a distância não é tão grande, mas a gente hoje tem não só a parte de equipamento, a tecnologia, mas a gente já tem uma história em análise genômica que permite você criar um centro desse. Bom, ele é importante porque a medicina, eu acho que daqui para frente, ela vai ter acesso a informações que antes não tinha, que é informações do genoma, né, quais são as alterações que aquele paciente tem e quais as implicações dessas alterações ao longo do tratamento do paciente ou do desenvolvimento da doença. Isso é uma informação que é preciosíssima hoje, porque você pode, com base nessas informações, tirar outras conclusões sobre, por exemplo, se o paciente está respondendo ou não àquele medicamento, o porquê que ele tem a mesma doença, o fenótipo dele difere do fenótipo de um outro paciente que tem também a mesma doença. Essas diferenças, essa heterogeneidade clínica entre pacientes, a gente só pode ter uma ideia do porquê disso se você fizer a análise completa do genoma. Em contrapartida, se o médico conseguir interpretar bem essas informações, isso vai ser muito útil na conduta terapêutica que ele vai tomar a partir daí. O que é medicina genômica? Medicina genômica é exatamente você ter procedimentos médicos baseado na análise do genoma completo. Como eu te falei, antigamente a gente não tinha essa informação. Hoje essas informações do genoma, das alterações que o paciente tem do genoma, elas são muito importantes porque elas conseguem não só esclarecer, mas elas conseguem dar mais clareza ao que o paciente está, ao fenótipo do paciente. A gente usa esse termo fenótipo, é muito típico da genética, mas quando você faz os sintomas, por exemplo, sintoma que o paciente tem frente a uma doença, é exatamente o fenótipo. E o fenótipo nada mais é do que uma representação do genótipo do paciente. O que é o genótipo? É o que ele tem no DNA, quer dizer, qual é o padrão que ele tem no DNA. Se você tem alterações que estão associadas a algum gene e que isso está contribuindo para aquela doença, a gente vai saber. Que a gente analisa o genótipo e compara o genótipo com o fenótipo, que é exatamente os sintomas ou como ele está respondendo a um tratamento ou não. Essa informação agora ela é valiosa para o médico. Ele vai poder com mais segurança ter condutas muito mais eficientes
no tratamento daquele paciente ou daquela doença. Bom, o Hospital das Clínicas lançou, então, neste mês de setembro, o Centro de Medicina Genômica. O professor Wilson, ele é o coordenador desse centro. Quem serão os beneficiários do trabalho desse centro? Eu já falei dos pacientes. Eu Sim. acho que tudo que o HC faz, que a faculdade faz, uma faculdade de medicina, a pesquisa, quer dizer, ela sempre pensa no paciente, quer dizer, o que a gente pode, com as descobertas que a gente faz em pesquisa, levar para o paciente, de forma que ele seja beneficiado. Isso é uma coisa. O outro lado, para você ter essas informações chegando com segurança ao paciente, você precisa de treinar, de formar recursos humanos para analisar esse tipo de dado. Então, o HC ganha muito, dá um salto de qualidade, eu acho, porque agora a gente vai poder treinar não só o médico, mas técnicos, a processar esses dados de genoma, interpretar essas informações e, junto com uma equipe de médicos, a gente poder tirar algumas conclusões que são importantes para o paciente de toda essa informação que vai ser gerada com base na análise do genoma completo. Tá? Bom, professor, o senhor está falando aqui que os beneficiários serão o hospital como um todo, né, a instituição, os pacientes que Sim. estão no hospital, mas que são integrantes de um grupo de pesquisa. Por enquanto, sim. Os pesquisadores que vão se beneficiar e o próprio país que passa a ter um conhecimento que antes não tinha. Mas o senhor foca muito na formação do profissional. Isso. Nós somos tão carentes nesse tipo de profissional? Sim, para a análise completa do genoma, sim. Eu acho que esse é um dos desafios que o centro vai enfrentar. Mas é um desafio que é perfeitamente alcançado. Porque a gente tem expertises hoje, várias áreas da medicina aqui. A gente tem a tecnologia. O que a gente precisa agora é formar grupos que possam trabalhar em conjunto, analisando esses dados. Então, essa carência é mais uma carência de não ter acesso às informações. Se você não tem acesso à informação, não tem por que fazer aquilo. Hoje a gente vai ter acesso a essas informações. Então, com certeza, um grupo de médicos, docentes, eles vão começar a migrar também, ou usar esse tipo de informação para auxiliar na sua prática médica. Então você está dizendo que vai ser uma boa carreira para o futuro? Eu não tenho dúvida, eu acho que não é que seja uma boa carreira, eu acho que todos os médicos, o que eles vão poder, aqueles que se interessarem, com certeza eles vão ter uma segurança maior. Eu não acredito que vai ter uma carreira de medicina genômica, não. Todas as clínicas, elas vão ter condições de absorver essas informações e utilizar na prática médica. Eu acho que isso que é importante. Acho que a genética hoje ela está difundida em todas as clínicas, né? E a medicina genômica, que é uma evolução da genética clássica que a gente fazia, ela também vai seguir esse mesmo rumo. Ela vai estar difundida em todas as clínicas. Só que os médicos, os novos médicos, eles têm que estar preparados para interpretar essas informações. E o centro ele vai ter essa função também de formação dos médicos nessa área de genômica. Eu acho que esse é um grande salto que o hospital dá. A gente, lógico, vai poder sair e procurar mais informações lá fora do país. Mas eu não tenho dúvida que a gente, quando for buscar mais informações fora do país, a gente já vai com com um bom fundamento sobre a análise genômica. E isso faz diferença quando você está lá fora. A TV Hemocentro vai para o intervalo. Na sequência, no segundo bloco, eu vou saber do professor Wilson Araújo o que é que o Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas vai estudar, vai pesquisar e quais as vantagens que os pacientes que estão dentro dessa pesquisa poderão ter a partir desses resultados. O intervalo eu volto daqui a pouco.
Eu converso aqui na TV Hemocentro com o professor e doutor Wilson Araújo da Silva Júnior, coordenador do Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. No bloco anterior eu deixei uma pergunta e peço que ele agora comece a abordar este aspecto. O que é que o Centro de Medicina Genômica vai estudar e que benefícios pacientes do Hospital das Clínicas que estejam numa lista de pessoas que estão ajudando em pesquisas, poderão ter. Professor, o que é que o centro estuda e que esses pacientes poderão ter de vantagens com esse resultado? Bom, a gente vai ter condições de estudar qualquer doença de base genética. As doenças, por exemplo, o câncer é uma área que é importante. Existem vários protocolos que hoje que a gente avaliando o tecido tumoral, a gente consegue identificar biomarcadores específicos daquele... O que é biomarcadores? Biomarcador ou pode ser um gene, uma proteína, ou basicamente é isso. E esses genes a gente tem que saber qual é a função desse gene e interpretar essa informação, se a função dele, uma vez afetado, se isso está contribuindo para a evolução da doença, no caso do câncer. Né? Então, existem vários tipos de marcadores que são originados a partir de alterações genéticas que ocorrem normalmente durante a evolução de um tumor. Então, o câncer pode ser muito bem beneficiado com isso, o estudo do câncer. Né? A gente vai poder saber todas as alterações genéticas que aquele tumor tem em relação a uma célula normal do paciente. Se essas alterações, de alguma forma, a gente pode extrair informações de biomarcadores e depois desenvolver terapias, ou até utilizar esses biomarcadores como um monitoramento ao longo do tratamento do paciente. Se ele está associado com a célula tumoral, à medida que ele vai desaparecendo, é porque essa célula tumoral está sendo destruída. Então, isso daí é importante. É lógico que tem outro tipo de análise que a gente pode fazer para ter uma noção geral da evolução daquele tipo de tumor. Tá? Isso pode ser aplicado para todos os tipos de tumores. A outra são as doenças genéticas clássicas. Né? O câncer é uma doença genética, mas ela é uma doença atípica. Eu digo que é atípica porque ela tem um componente hereditário, que é 10% dos tumores, a gente consegue definir uma herança nas famílias. Né? E 90% dos tumores não, são esporádicos, ele surge a partir do processo natural do envelhecimento. Bom, mas deixa eu só entender, 10% do número de casos de câncer é hereditário. É hereditário, você tem um componente hereditário. 90% é esporádico. A pessoa adquire. Você adquire ao longo da sua vida uma mutação em um gene que inicia o tumor. Quer dizer, se eu não tenho um câncer, por exemplo, eu não tenho um câncer que seja de fundo hereditário, mas eu tenho essa predisposição, eu posso, obviamente, repassar essa minha diferença genética. Aí entra um outro fundamento que é importante, quer dizer, se você não tem nenhum caso na família, por exemplo, de tumor, que é observado nas gerações, você diminui a chance de desenvolver um tumor. Mas vamos pegar uma situação em que você não é enquadrado como entre os 10%. Entre os 10%. Então, a chance de você desenvolver o tumor é muito menor do que esses 10%. Porque quando você falou em predisposição, se você tem predisposição a desenvolver um tumor, é porque essa predisposição você herdou dos seus pais. Então, entre os 10%. Está entre os 10%. Então, aí você tem uma chance maior de desenvolver o tumor numa idade mais jovem. Tá? Que é o caso. Uma das características dos cânceres hereditários é história familiar e a idade jovem de você desenvolver o tumor, 30 anos. Quer dizer, normalmente o tumor, ele aparece acima de 60 anos, 70 anos. Esses são os esporádicos.
Então, a probabilidade de você desenvolver esse tumor é uma probabilidade normal para a população. Eu acho que é 12%, é baixa. E vai estar associado com a qualidade de vida que a pessoa teve ao longo da sua vida. Porque o câncer é um processo natural do envelhecimento. Então, em tese, todo mundo vai ter um tumor. Se você tem uma qualidade de vida boa, você joga essa probabilidade bem lá para frente. E aí você vai morrer de outra doença, sem ser o câncer. Mas essa é a ideia. Se você tem predisposição, aí sim você tem uma chance maior de desenvolver esse tumor. Aí você precisa de um acompanhamento, que é um acompanhamento normal, por exemplo, câncer de mama. Se você sabe que tem predisposição a desenvolver um câncer de mama, você deve ir com a frequência que o médico estabelecer para identificar o tumor no início. Porque o tumor ele só tem cura de 100% quando ele é identificado no início. Mas, professor, o Centro de Medicina Genômica do HC, então ele vai atuar em 10% dos casos? Não, ele vai... Basicamente, ele pode atuar nos 100% no resultado? A gente está falando de câncer, né? No caso do câncer, a gente vai atuar em todos. Hereditário ou não? É que quando é hereditário, a conduta é uma, quando é esporádico, a conduta é outra. Mas isso a gente sabe hoje, não precisa fazer análise do genoma para você saber se é hereditário ou não. Onde entra a análise completa do genoma, tanto hereditário quanto esporádico. Uma vez instalado o tumor, ele tem um curso, ele pode ser um tumor agressivo ou não agressivo, ele pode responder a um tratamento ou não. Aí a informação genômica desses pacientes, do tecido tumoral, ela é importante você ter, porque ela vai auxiliar o médico na conduta terapêutica adequada. Esse é o início da medicina personalizada? Esse é o início, é exatamente o início da medicina personalizada. No futuro, eu acho que cada paciente ele pode lançar, o médico ele pode lançar mão dessa informação. Se ele não conseguir resolver, tratar o paciente, identifica a doença, faz o tratamento, e ele não consegue uma resposta boa ao tratamento que ele está fazendo, independente da doença, ele pode lançar a mão da análise completa do genoma, porque aí você vai conhecer o que a gente chama de a biologia, porque quando a gente diz, um paciente responde diferente com determinado tratamento, porque a biologia dele é diferente. E traduzindo, essa biologia ela pode estar registrada no genoma. E o que a gente vai saber é exatamente o que ele tem de diferente do outro, que ele responde melhor e o outro não. Tá? Sabendo isso, a gente pode caminhar com mais... A medicação pode ser específica. Aí você pode ter uma medicação mais específica. Ou escolher dentro de um arsenal de medicamentos que é usado para o tratamento, qual aquela que vai ser mais eficiente para o paciente. E não pegar qualquer uma, porque todas elas tratam aquela doença. Aí o que a gente faz hoje? É um tratamento empírico. Ok, vou dar essa droga aqui. Não fez, então vamos dar essa outra droga aqui. Não fez efeito, vamos dar a outra droga, até acertar qual é a melhor. Às vezes não é uma única droga, pode ser um coquetel de drogas. E pode chegar nessa conclusão, de que não é uma, ok? Você tem que usar essa e mais essa para combater. Para poder usar essa, 2 ou 3 drogas para combater aquela doença, a gente precisa saber aonde essas drogas vão atuar, quais são os genes que vão ser afetados, quais genes vão responder ao tratamento. Isso vai auxiliar. Com certeza, após uma análise do genoma e frente ao que a gente tem de drogas, a gente pode dizer, olha, esse conjunto de droga ou essa droga, ela vai ser mais eficiente para esse paciente. Aí eu tenho outro paciente com a mesma doença. Você vai dizer, para esse, o conjunto de droga ou a droga é a outra droga que vai ser mais eficiente. Então a gente começa a personalizar o tratamento. Quer dizer, a medicina genômica, ela vai preparar os médicos para uma medicina personalizada. Eu acho que esse é o futuro, eu acho, da medicina. Em quanto tempo? Bom, a gente já faz isso, tá?
Mas para colocar como uma abordagem de rotina aos médicos, vai levar um pouco mais de tempo, porque a gente precisa formar esses médicos, né? E paralelo a isso, as indústrias vão desenvolver drogas mais eficientes, porque as indústrias farmacêuticas elas também têm essas informações do perfil genético dos pacientes e elas já estão trabalhando exatamente no desenvolvimento de droga específica para cada perfil genético. Então essas coisas vão estar vão correr paralelamente. Com certeza a indústria farmacêutica vai correr na frente. Então o que a gente tem que fazer é começar a formar os médicos para interpretar melhor essas informações. Mas quem está lá em casa ou no escritório assistindo a entrevista vai perguntar, quanto tempo isso vai estar disponível na rotina, como o senhor falou? Agora, quando eu falo colocar na rotina, não significa que todos os pacientes vão ter que fazer isso. Por exemplo, ele é um serviço, a análise completa do genoma é um serviço de alta complexidade. Eu dei exemplo da tomografia computadorizada. A gente sabe que ela é muito eficiente, porque você consegue fazer uma análise geral do corpo humano, vamos dizer, ou de uma região, ou de um órgão completo. Mas você não recomenda a tomografia para todos os pacientes. Então, a análise do genoma completo, ela vai ser recomendada para aqueles pacientes que já usou todo o arsenal que tinha de informação, de método de diagnóstico, e a gente não tem uma clareza. Então, o médico pode dizer que eu quero fazer uma análise completa do genoma desse paciente. Então, se você me perguntar assim, de 10 pacientes, quantos vão precisar fazer a análise completa? Eu acho que um paciente. Os outros vão ser tratados sem precisar análise do genoma completo, com o que já existe. Tá? Mas aquele paciente que não responde a nenhum tratamento, esse a gente vai indicar. E não é porque é um que a gente não vai cuidar. Então esse a gente indica e vai trabalhar mais com ele. Então, no seu horizonte, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos? Não, como eu falei, isso a gente tem condições de fazer isso hoje. Quer dizer, como pesquisa a gente já está implantando isso. Mas em breve, eu acho que em 5 anos a gente vai ter isso nas mãos dos médicos. Os médicos vão estar, porque quem vai indicar não sou eu que vou indicar, não sou eu. Quem vai indicar é o médico. Só que para o médico indicar, ele tem que ter uma formação para saber se isso é... Então, é o tempo que leva para você treinar uma geração de médicos, ou os médicos já estão atuando a esse novo cenário, esse novo tipo de informação que eles vão ter. Eu acho que esse é um tempo razoável para eles terem segurança de indicar e a gente ter capacidade de fazer análise com uma demanda maior. Por exemplo, por enquanto a gente está fazendo uma demanda de pesquisa. Mais um intervalo, eu volto daqui a pouco com o professor Wilson Araújo, professor de genética na USP e coordenador do Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas. Eu recebo aqui na TV Hemocentro o professor de genética da USP de Ribeirão Preto, Wilson Araújo da Silva Júnior. Ele é coordenador do Centro de Medicina Genômica. Professor, o que é que o Centro de Medicina Genômica vai poder oferecer aos pesquisadores e médicos? Que tipo de resposta ou quais respostas serão oferecidas a esses profissionais depois de detectado, por exemplo, que aquele paciente X tem câncer? Bom, uma vez detectando que o paciente tem o tumor, pelos métodos que já existem de rotina na instituição, a próxima pergunta é a gente saber se esse tumor ele é um tumor agressivo ou não, se a evolução dele vai ser rápida ou não. Quer dizer, essas informações elas são importantes para o médico, porque essas informações elas vão auxiliá-lo a qual conduta terapêutica ele vai tomar. Quer dizer, nesse momento, a gente pode fazer uma análise do genoma desse tecido tumoral e identificar todas as alterações genéticas que aquele tumor tem. E aí, tirar conclusões, porque uma vez identificando todas as alterações genéticas, a gente vai saber quais são os genes que estão alterados, quais são os processos, as vias gênicas que são afetadas, e essas vias gênicas elas estão contribuindo para a evolução do tumor.
Tá? Então, essa informação ela vai ser importante porque a gente pode, o médico pode, baseado nessa informação, dizer se o paciente ele tem que ser submetido à cirurgia de imediato ou se ele pode tentar outras terapias, como quimio ou radioterapia. Além do mais, e se essas terapias, quimio ou rádio, elas vão ser eficientes para aquele paciente, baseado na informação que você tem dos genes que são afetados. Quer dizer, algumas drogas que são usadas na quimioterapia, elas são metabolizadas. E tem genes que estão envolvidos com esse metabolismo dessas drogas. Se esses genes estiverem afetados, essa droga ela não vai fazer efeito. Então ele tem que tomar uma outra direção. Então a análise do genoma completo de um tecido tumoral, ela vai ser importante nessa fase para auxiliar o médico, qual conduta ele vai tomar daqui para frente. E depois para acompanhar, porque você pode identificar um marcador genético que é específico daquele tumor e acompanhar esse marcador ao longo do tratamento para ver se o tumor ele foi eliminado ou não. Então essa é uma outra vantagem que a análise do genoma completo ela pode trazer para os médicos. Todos os tipos de câncer já foram identificados ou é possível ainda descobrir, ter alguma novidade? Mas não, você fala se todos os... a gente sabe qual é o gene que está envolvido. Não, na realidade o problema do câncer é que ele não é um único gene, são vários genes. Porque não é o gene que causa, o que está em jogo são vias gênicas que estão ativas ou param de funcionar. E essas vias gênicas, elas têm nela um conjunto de genes que fazem parte de uma via gênica. Então, pode ser um ou outro gene que está afetado daquela via gênica. Quer dizer, é como se você tivesse, por exemplo, num escritório de administração e um funcionário ele está causando um mal-estar que afeta todo o escritório. Quer dizer, mas pode ser um funcionário, mas pode ser o outro funcionário, dependendo da situação. No ano é um funcionário, quer dizer... Ou a combinação dos dois. A combinação dos dois. É exatamente isso que acontece quando você está trabalhando avaliando o câncer. Então, quais são os genes que estão contribuindo para aquele tumor evoluir. Então, num escritório de administração, se você vê que o rendimento está caindo, você abre um inquérito e vai investigar. Qual é o processo do escritório que está fazendo com que o rendimento do escritório está caindo? Você identifica o processo. Quando você identifica aquele processo, você identifica as pessoas que estão ali. Às vezes você remaneja uma pessoa para um lado para o outro, ou demite, contrata outra mais eficiente. É esse tipo de investigação que a gente faz na medicina genômica, olhar os genes. Cada gene é uma unidade que de alguma forma ela pode ajudar está contribuindo para a evolução daquele tumor. Então, o que a gente vai fazer é isso, é buscar quais são os que eles chamam de os atores que estão contribuindo para a evolução do tumor. Professor, no Centro de Medicina Genômica, só os profissionais ligados ao Hospital das Clínicas poderão ter acesso a esse novo trabalho e aos resultados dele, ou pesquisadores do Brasil podem acessar? Eu acho que no primeiro momento a gente vai trabalhar com os profissionais do HC, que é para organizar melhor o serviço, começar a fazer o treinamento dessa investigação e no momento posterior a gente vai abrir, lógico, para outro. Mas nesse primeiro momento eu acho que a gente tem que primeiro ter a garantia de que todo o serviço ele vai estar sendo feito de forma adequada. Mas a gente falou em câncer, né? Eu falei que o centro ele vai trabalhar com qualquer tipo de doença de base genética, inclusive as doenças clássicas, né? Hoje a gente, qualquer doença que a gente, principalmente aquelas doenças genéticas raras, que é um grande problema. Às vezes chega um paciente aqui com uma doença que ela aparece a cada 2 anos, aí é desencaminho para outro local para resolver, ou pega o material e manda para o exterior para investigar. Então o centro ele vai ter a capacidade de pegar doenças raras e também a gente investigar e dizer, ok, essa doença, a causa é a mutação nesse gene. Tem várias doenças genéticas que a gente não conhece os genes
os genes ou o gene que está sendo afetado. A gente vai poder fazer investigação nesse sentido. Uma outra coisa que o centro vai ser capaz, por exemplo, se você tem um surto de uma bactéria, por exemplo, no hospital, a gente vai ter condições de identificar, sequenciar essa bactéria e ver por que ela é muito mais resistente do que uma outra bactéria frente ao tratamento. E depois ter medidas para eliminar essa bactéria. Mesma coisa na área de virologia. A gente pode pegar, sequenciar vírus, por exemplo, que deu um surto na cidade. A gente pode isolar o vírus, sequenciar e ver o porquê que esse surto, por que ocorreu esse surto, se é um fator mais ambiental ou não, é uma nova cepa de vírus que apareceu muito mais resistente às coisas. Quer dizer, o centro ele vai atuar em análise genômica, não só na análise genômica do indivíduo, do paciente, mas de outros genomas que interagem com o genoma do paciente, viral, bacteriano. Isso daí a gente vai ter a capacidade de fazer esse tipo de análise. Professor, a gente já abordou um pouquinho isso no primeiro bloco, mas eu insisto nessa pergunta, a gente está terminando. Que importância tem a formação do Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto para pesquisadores, para pacientes, para o Brasil, para o conhecimento? Que importância tem isso para nós? Como eu te falei, eu acho que é um salto de qualidade em termos de investigação e talvez em tratamento, porque o centro, a formação de recursos humanos, eu acho que vai ser realmente, o HC, a Faculdade de Medicina, ela já é uma referência nacional e mundial, né? Mas eu acho que com isso ela não só vai manter um centro, a instituição como referência, agregando um outro aspecto que não tinha. Quer dizer, isso mostra que a gente está sintonizado com as coisas que estão acontecendo no mundo todo. Quer dizer, eu como sou da área de genética, a contribuição que a gente poderia dar para o HC é essa, tá? A gente implementar um serviço ou um centro de pesquisa que pudesse fazer análise de genoma completo. Isso com certeza vai atrair mais estudantes para cá, para se especializar nessa área. Por exemplo, a nossa residência, a residência médica em genética, a residência genética médica, a gente vai ter um atrativo muito maior agora, porque os residentes da genética médica vão ter acesso agora a uma nova informação, que é a análise genômica, para cuidar das doenças genéticas hereditárias. Isso eu acho que a formação de recursos humanos, eu acho que a gente é carente ainda em várias áreas, né? E na área médica isso vai ser, eu acho que mais um diferencial da instituição, é a criação desse centro. Professor, em razão do nosso tempo, a última pergunta é, o senhor olhando para o futuro, com base no Centro de Medicina Genômica que o senhor vai coordenar, que futuro o senhor desenha? Bom, eu acho que do ponto de vista pessoal, para nós é um futuro muito excitante, porque a gente é um tipo da área que motiva muito a gente a investigar. E isso, cada vez mais motivado, isso em qualquer área, eu acho que esses conhecimentos eles passam muito mais rápido para os pacientes. Eu acho que é um futuro, um futuro que a gente não consegue medir ainda, mas com certeza ele vai se desmembrar em outras coisas muito mais eficientes, que vão trazer mais benefício para o paciente. Eu vejo como eu me sinto tipo assim, dando uma boa contribuição para o centro. E eu acho que é importante dizer que esse centro ele só vai ser possível porque existe médico de todas as outras clínicas envolvidos. Quer dizer, ele só com o grupo de bioinformata ou de geneticista ele não é viável. Ele precisa ter uma integração com o meio acadêmico local e até do exterior. Então, ele só foi possível porque houve um consenso entre médicos de várias áreas da nossa instituição
que perceberam a importância agora de ter um centro como esse e eles poderem participar de forma efetiva. Eu acho que é um futuro, do ponto de vista acadêmico, é um futuro de muita integração. Tá? Algumas barreiras que existem, dependendo da clínica, eu acho que o Centro de Medicina Genômica ele pode contribuir para quebrar um pouco essas barreiras e integrar mais o pessoal. E hoje a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, uma vez integrando, o resultado é muito melhor e chega, acho que mais rápido para os pacientes. Ok, obrigado ao professor Wilson Araújo, professor da USP, professor da Faculdade de Medicina Genética da USP e coordenador do Centro de Medicina Genômica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Professor, obrigado. Obrigado. A TV Hemocentro fica por aqui, até o próximo programa.